Começa como um sussurro, uma piada feita às suas custas, uma mudança sutil no tom da sala, um olhar demorado demais, um sorriso que carrega algo mais sombrio por trás. E a maioria das pessoas ignora. Elas deixam passar, dizem a si mesmas que não vale a pena reagir. Até que acontece de novo, mais alto, mais direto, mais público. E quando sentem que devem responder, já é tarde demais. Porque desrespeito ignorado é desrespeito aprovado. Maquiavel entendeu isso melhor do que ninguém. Num mundo obcecado por poder, reputação e domínio, ele sabia. Respeito não é algo que se conquista, é algo que se impõe. E quando alguém te desrespeita, o que você faz em seguida determina tudo. Não apenas o que essa pessoa pensa de você, mas o que todos ao redor aprendem sobre como devem te tratar a partir dali. Porque o desrespeito no início raramente é pessoal. É um teste. E se você falha, não é só visto como fraco, é visto como alguém seguro para ser desrespeitado novamente. Por isso, quando alguém te desrespeitar, faça o seguinte: não depois, não na teoria, imediatamente. Você se cala, mas não se torna passivo. Porque aqui está a primeira lei maquiavélica para lidar com o desrespeito. Quem reage com emoção perde status, mas quem se retira estrategicamente se torna imprevisível. E a imprevisibilidade gera medo. Silêncio não significa ignorar, significa retirar a energia. Você não ri da provocação, você não finge que não percebeu, você não explica como se sentiu. Você faz com que eles sintam sua ausência, no seu olhar, no seu tom de voz, na recusa em manter a troca de energia. É uma pausa abrupta no ritmo que eles estavam tentando impor. Um buraco negro inesperado na conversa que eles achavam que controlavam, porque o desrespeito só sobrevive quando recebe retorno. Risos, defesa, justificativas ou tentativas de agradar. Mas quando é recebido com frieza e imobilidade, ele se revela pelo que realmente é. Uma tentativa barata e desesperada de dominação. Maquiavel nunca atacava primeiro. Ele observava, permitindo que seus inimigos se revelassem por completo, com confiança e excesso de segurança. E quando ele finalmente agia, nunca era com desculpas, era com precisão. Esse é o seu próximo movimento. Refletir a violação, mas não com insulto, não com retaliação, com uma pergunta. Porque quando alguém te desrespeita, ele espera uma reação emocional. Quer provocar sua insegurança. O que ele não espera é ser exposto. Então, você mantém o contato visual, inclina levemente a cabeça e diz, com calma cirúrgica: você quis dizer isso desse jeito mesmo? Tem certeza de que quer repetir isso? Soou pessoal. Quer esclarecer antes que eu responda? Cada frase é um corte controlado. Você não nega o ataque. Você o convida a repeti-lo, em voz alta, diante dos outros. A maioria não vai aceitar o convite, porque a maioria dos que desrespeitam não são corajosos. São oportunistas. Testam os limites para ver quem vai confrontá-los. E quando você responde com tensão silenciosa e clareza gelada, eles começam a duvidar da própria posição. E é essa dúvida que você quer causar. Não vingança, não drama, dúvida. Porque quem causa dúvida nos outros, quem os faz hesitar, corrigir-se, medir palavras, não precisa exigir respeito. Ele irradia respeito. Mas é aqui que o jogo se aprofunda. A maioria das pessoas consegue lidar com um confronto isolado. O que elas não conseguem lidar é com consistência. Se alguém te desrespeita uma vez e você responde à altura, ótimo. Mas se perceberem que a porta voltou a se abrir, que sua energia amoleceu depois, vão testar você novamente. Por isso, o terceiro passo é o seguinte: reformule a relação imediatamente. Você não volta ao normal. Você não finge que nada aconteceu. Você redesenha os limites, na forma como fala, na maneira como se apresenta,
na indisponibilidade que passa a demonstrar. Maquiavel sabia que uma punição pública, quando justificada e bem cronometrada, não apenas elimina uma ameaça, ela educa a sala inteira. Então, se o desrespeito aconteceu diante de outras pessoas, deixe que sua nova postura fale mais alto que qualquer resposta verbal. Retire sua cordialidade, afie sua linguagem. Recuse convites. Você não precisa anunciar a mudança. Deixe que eles a sintam. É isso que separa os respeitados dos ignorados. Não é dominação pelo medo. É presença baseada em princípios. Você mostrou à sala: não estou disponível para esse tipo de interação. E não vou me explicar para que você se sinta confortável com isso. A partir daí, a dinâmica social muda. As pessoas prestam atenção, ficam mais cautelosas. Seu nome passa a ser citado com mais cálculo e menos leveza. Porque quem não pode ser desrespeitado não é o mais barulhento do ambiente. É aquele que sabe exatamente o que fazer no momento em que o desrespeito acontece, não com gritos, mas com silêncio controlado, clareza cortante e uma recusa absoluta de colocar o conforto alheio acima do próprio respeito. É assim que você encerra, antes mesmo que comece. Não com raiva, não com ego, mas com aquilo que eles menos esperavam: disciplina, distância e controle total do ambiente. O desrespeito nunca é um ato isolado. É um sinal, uma sonda, um movimento calculado para testar até onde eles podem ir antes que você reaja. E uma vez que você permite uma violação, um insulto disfarçado de piada, uma desvalorização sutil ou um elogio falso com veneno escondido, você ensina a todos na sala quanto vale o seu silêncio. E Maquiavel diria: uma vez que vem você como fácil de violar, reconquistar o controle exige o dobro de esforço. Por isso, depois do primeiro confronto, após você ter ficado em silêncio, ter congelado o momento sem emoção e se distanciado, o que acontece em seguida é igualmente importante, porque as pessoas vão testar os limites novamente, não da mesma forma, mas de maneiras mais sutis e corrosivas. Vão repetir a piada, mas com um sorriso dessa vez. Vão te excluir de uma decisão e depois chamar de desatenção. Vão soltar um comentário passivo e observar seu rosto em busca de qualquer sinal de hesitação. É nesse momento que você faz seu segundo movimento. Reforça os limites com uma consequência desproporcional. A filosofia de Maquiavel não se baseava em justiça, mas em eficácia. E ele entendia algo que poucos hoje estão dispostos a aceitar. Se a punição é proporcional à ofensa, ela é esquecível. Mas se é maior, ela se torna inesquecível. Você não está reagindo com emoção, está enviando uma mensagem: comigo você não brinca duas vezes. Então, quando cruzarem a linha novamente, você fica mais frio, não mais barulhento. Se a provocação foi pública, a resposta também será, mas de forma estratégica, sem insultos, com rejeição cirúrgica. Eles fazem um comentário. Você pausa, olha nos olhos e se dirige ao resto do grupo. Eles te fazem uma pergunta. Você responde com uma única palavra e muda o foco da conversa. Eles tentam reconquistar sua simpatia. Você oferece o equivalente social de uma porta fechada, educado, formal, distante. Isso não é agressividade, é remoção. Você não está tentando vencer. Está demonstrando algo muito mais impactante. Eles perderam o acesso. E isso é o que mais fere. Não ser insultado, mas ser ignorado por alguém que antes os reconhecia. É aqui que a maioria das pessoas fracassa. Elas querem ser queridas, querem aliviar o clima, querem acreditar que ser a pessoa maior trará respeito e admiração. Mas Maquiavel riria disso, porque respeito não é conquistado com perdão, é construído com consequência calculada, é entregue em silêncio, não com raiva. E é aqui que começa sua verdadeira vantagem. As pessoas estão sempre observando.
Elas viram o momento do desrespeito. Viram como você respondeu. E agora estão observando o que vem depois. Você vai recuar? Vai voltar ao normal? Ou realmente quis dizer o que demonstrou? Essa é sua chance de redefinir sua imagem. Porque, segundo Maquiavel, a imagem é mais poderosa que a verdade. E a sua imagem, depois do conflito, se torna sua armadura ou sua vulnerabilidade. Você quer que seu silêncio seja interpretado como: ele não tolera isso. Ela não entra nesse jogo. Com ele, você só tem uma chance. Quando o seu nome começa a carregar esse tipo de associação, tudo muda. As pessoas passam a medir suas palavras, param de fazer piadas na sua direção, te apresentam aos outros com termos como sério, intenso, não leva a desaforo. Esse é o seu novo poder. Você não pediu por ele, você o construiu, uma resposta cirúrgica de cada vez. Mas há uma camada mais profunda, algo mais difícil e raro. Algumas pessoas não param com vergonha pública. Elas não se importam com aprovação. O que elas querem é sua reação. Elas vivem de destabilizar os outros, de serem os agitadores, de testar limites por esporte. E quando esse tipo encontra alguém como você, só há dois caminhos. Ou escalam o ataque, ou recuam por completo. Se escalarem, esse é o sinal para o terceiro nível de resposta. Use o desrespeito deles contra eles. Você não reage emocionalmente. Você escalona socialmente. Se for alguém com influência, reputação ou um papel social relevante, mire com precisão cirúrgica. Use o comportamento deles como arma, em público ou de forma sutil, mas sempre com controle. Por exemplo, diga: piada interessante. Você conta essa no trabalho também? Se você fala assim com os amigos, imagino com estranhos. Surpreso que você disse isso em voz alta. Você não está discutindo, está iluminando, está obrigando a pessoa a vestir suas próprias palavras diante dos outros. E é aí que a confiança deles começa a desmoronar. Não porque você os derrotou com força, mas porque fez a sala inteira lembrar de quem eles realmente são. Pequenos, barulhentos, inseguros. Essa é a força da retaliação maquiavélica. Nunca é ruidosa, nunca é apressada, é medida, direcionada e executada com tanta precisão que o outro nem percebe o checkmate que acabou de levar. E o melhor de tudo, você continua calmo, centrado. Você deixou o desrespeito pairar no ar e então o transformou em algo que eles agora carregam. É assim que você constrói poder através do silêncio, não apenas recusando-se a reagir, mas fazendo com que cada ato de desrespeito se torne um passo rumo à exposição total de quem te atacou. E ao fazer isso, você nunca mais precisa correr atrás de respeito, porque agora todos sabem: você não discute, você não se justifica, você não tolera, você encerra. Silenciosamente, cirurgicamente, permanentemente. O que a maioria das pessoas não entende é o seguinte: o desrespeito não prospera na ousadia, ele prospera na segurança. Não na sua segurança, mas na deles. Eles te insultam quando acham que você não vai reagir. Zombam de você quando acreditam que não haverá consequências. Empurram os limites porque têm certeza de que você nunca os empurrou de volta. Esse é o combustível da maioria dos ataques. A certeza de que você não fará nada. Mas Maquiavel sabia de algo diferente. Poder não é atacar com frequência. É fazer com que os outros sintam que, a qualquer momento, você pode responder de um jeito que eles não esperavam e que não conseguirão conter. Esse é o próximo nível. Você se torna uma ameaça, sem nunca ameaçar. Você não precisa dizer uma palavra, só precisa se tornar imprevisível. A partir de agora, quando alguém te desrespeitar, e você já deixou claro onde está o limite, seu objetivo não é fazê-lo gostar de você, é fazê-lo se sentir incerto quanto a você. Não assustado,
não intimidado, apenas: será que fui longe demais? Por que ele está tão quieto? O que será que ela está pensando? Por que ele não respondeu como antes? Essa incerteza se torna sua armadura. Porque a pessoa de quem não se tem certeza é a que começa a ser evitada. E é por isso que Maquiavel alertava contra ser transparente demais, consistente demais, previsível demais. Um governante fácil de entender se torna fácil de manipular. Mas quando você é silencioso, incompreensível e controlado, quando responde uma única vez com frieza e precisão e depois recua de novo para o silêncio, você se torna uma anomalia. E em ambientes sociais, anomalias mudam a dinâmica. As pessoas passam a te tratar diferente não por medo, mas por instinto, porque a mente humana naturalmente se protege daquilo que não consegue decifrar. Então, você se apoia nisso. Fala menos do que os outros. Observa mais do que é confortável. Diz menos do que esperam. Mas quando fala, cada palavra tem peso. E aqui vem a virada psicológica. A maioria das pessoas acha que o respeito vem de ser querido. Mas não vem. O respeito vem de ser sentido. Quando você entra em um ambiente e o ar muda, quando as pessoas abaixam o tom de voz, ajustam a postura, modificam o tom, isso não é popularidade. Isso é presença. E presença se constrói através da contradição. Você não reage sempre, mas quando reage, corta fundo. Você não precisa dominar, mas nunca permite ser cruzado. Você não pede respeito. Você retira o acesso no momento em que ele é violado. É assim que sua energia vira um aviso, uma consequência silenciosa, não falada, envolta em controle absoluto. Mas há uma transformação final, algo que poucos conseguem dominar. Você para de reagir ao desrespeito como se fosse algo pessoal e começa a tratá-lo como informação. É nesse ponto que sua mente se separa da maioria. Eles ouvem um insulto e sentem dor. Você ouve e pensa: achei o ponto fraco dele. Eles zombam de você e você não se abala, porque enxerga através da provocação. Você lê a necessidade por trás do desrespeito: insegurança, inveja, medo, projeção, desespero por controle num lugar onde se sentem impotentes. Essa é a reviravolta final do poder. Quando alguém te desrespeita, isso revela mais sobre ele, não sobre você. Então, você registra aquilo, guarda na memória e segue adiante, não perdoando, mas calculando. Essa pessoa ainda merece acesso a mim? Precisa ser isolada, em público ou em particular? Vou usá-la para enviar um recado aos outros ou vou deixá-la desaparecer em silêncio? Você não está mais jogando xadrez emocional. Você está orquestrando posicionamento. E como Maquiavel ensinava, a melhor posição é aquela em que os outros temem violar seus limites, mesmo quando você não está presente. É aí que você vence. Não quando as pessoas te elogiam, não quando te admiram, mas quando sua ausência tem o mesmo peso que sua presença. Porque aqueles que nunca são desrespeitados nem sempre são os mais agressivos ou dominadores. São os que tornaram o desrespeito caro demais. Não com fúria, não com vingança, mas com silêncio disciplinado, consequências desproporcionais e autoafirmação inabalável. Você não precisa jogar o jogo social como eles jogam. Você joga o jogo do poder. E quando faz isso, tudo muda. As pessoas hesitam antes de te confrontar. As piadas mudam de tom. As palavras se tornam mais cuidadosas. A energia ao seu redor se recalibra, porque agora elas sabem. Você não está ali para se enturmar. Está ali para ser respeitado. E se não puderem te respeitar, você vai deixá-las no silêncio, do qual não se recuperam. Sempre há um momento em toda dinâmica de poder, sutil, mas inegável, em que o ambiente se reorganiza ao seu redor. Esse momento vem depois do silêncio, depois do limite traçado,
Depois de você ter deixado claro, sem dizer uma palavra, que você não é alguém com quem se brinca. E não é apenas que as pessoas parem de te desrespeitar, é que param de pensar que poderiam. Essa é a última camada que Maquiavel insistiria. Você não apenas responde ao desrespeito, você transforma o que representa na mente das pessoas. Porque no fim, poder não é sobre reações. É sobre o que os outros assumem que você fará, mesmo que você não diga nada. Você se torna alguém com limites desconhecidos, cujo silêncio não significa submissão, mas preparação, cuja calma não é gentileza, mas contenção estratégica. E aqui está o que a maioria ignora. Uma vez que você impôs um limite, esse não é o fim. É o teste da sua reputação. Não só com quem te desrespeitou, mas com todas as pessoas que testemunharam o momento, direta ou indiretamente. Porque no instante em que alguém te confronta publicamente, o resto está observando para ver. Esse valor é sustentado por ele mesmo, ou depende da aprovação da plateia. Você mantém sua postura sob pressão, sem explodir, sem se desculpar, sem buscar validação. As pessoas sentem algo que não conseguem explicar. Certeza é certeza. É o recurso mais raro num mundo viciado em aceitação. Isso não significa ser frio ou hostil. Significa que sua cordialidade agora é uma escolha, não um padrão. Você sorri quando quer. Você fala quando decide que vale a pena. Você dá acesso apenas a quem provou que não vai desperdiçá-lo. É assim que você se torna intocável, não com força física, mas com valor energético. E valor energético se constrói por subtração. Você subtrai a reatividade, a necessidade de aprovação, as explicações desnecessárias, a justificativa por estar presente e até mesmo 1% de desrespeito disfarçado de piada. É aí que você começa a atrair um novo tipo de resposta. O ambiente desacelera quando você entra. As pessoas não te interrompem no meio de uma frase. Repetem suas palavras depois, porque eram poucas, mas medidas. Você não é mais alguém navegando o terreno social. Você é o terreno. E é nesse ponto que surge o ensinamento mais brutal de Maquiavel. Os homens devem ser ou respeitados ou eliminados. Em termos modernos, ou entendem o seu valor ou não têm mais acesso a ele. Não se trata de vingança. É sobre consequência, sem drama. Aqueles que te desrespeitam uma vez e nunca mais não são o problema, são a lição. Mas aqueles que fazem isso de novo, de forma sutil, repetida, manipuladora, esses não são corrigidos. Você simplesmente desaparece do mundo deles. Ou pior para eles, você cresce em poder, enquanto eles somem na irrelevância. Porque no silêncio, você os expôs, e na distância, você os lembrou. Eles nunca tiveram acesso de verdade. Apenas estavam sendo tolerados. E uma vez que essa mudança acontece, sua postura perante o mundo inteiro muda. Você não tenta mais ser querido. Você não responde mais a ataques indiretos. Você não sente mais a necessidade de provar que é a pessoa mais madura. Porque agora, você entende o que Maquiavel sabia há séculos. Você nunca precisa defender o que não permite que seja tocado. Eles não podem te desrespeitar se não conseguem mais te alcançar. Não podem te desestabilizar se você nunca precisou da aprovação deles para se manter em pé. Não podem te provocar se o seu silêncio os faz duvidar do próprio valor. Se é o ápice da dominância psicológica. Não é crueldade, não é orgulho, é controle. Controle sobre o que você reage, controle sobre a energia que você devolve, controle sobre quem sequer merece testemunhar sua reação. É assim que os reis se comportavam no mundo de Maquiavel. E é assim que você se move no seu. Não com raiva, não com gritos, mas com uma presença tão disciplinada, tão exata, que quem te desrespeitar uma única vez nunca mais esquecerá. Porque depois desse momento, você não conquista apenas respeito,
Você se torna o padrão pelo qual todos os outros serão medidos.